Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos às nossas aulas de Geografia. Estamos trabalhando com o capítulo Tecnologia que auxilia o campo. Vimos um pouquinho da desenvolvimento da agricultura no decorrer do desenvolvimento da sociedade e a importância dessa, digamos, descoberta do homem, dessa necessidade do homem para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, continuando aqui, vamos falar sobre a tecnologia e a produção de alimentos. No início, a vida dos seres humanos era mais difícil, pois dependia exclusivamente dos produtos fornecidos pela natureza. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, houve o aumento da disponibilidade de alimentos, gerando o que chamamos de excedente, em que se produz mais do que é necessário. Com isso, nem todas as pessoas precisaram se envolver na tarefa de conseguir recursos para a sobrevivência e algumas puderam se dedicar a aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e os diversos objetos. Então vejam aqui que o homem parou de buscar somente o que tinha disponível na natureza, aprendeu e percebeu que ele plantando e cuidando, ele teria para o seu consumo e com isso teria o extra, sobrando. O que será que era feito com este que sobrava? Será que foi aí que iniciou a questão da comercialização e o aprimoramento também do homem no processo da agricultura? Vamos ver. Vou passar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para a leitura. Podemos admitir que as novas técnicas usadas na agricultura possibilitaram que atualmente tenhamos diversos confortos à nossa disposição. Ao longo de toda a história, novos avanços tecnológicos foram sendo incrementados aos processos de produção de alimentos. De modo geral, esses avanços foram ocorrendo gradualmente, porém, em alguns momentos e em diferentes espaços. Eles foram impulsionados devido ao elevado desenvolvimento tecnológico, mas isso não significa que estejam acessíveis a todas as pessoas. Será que aqueles pequenos produtores, aqueles pequenos agricultores têm acesso a grandes tecnologias como um grande trator para utilizar na agricultura? Quanto será que custa uma máquina dessa? Muito dinheiro, custa muito caro e muitas vezes não, né? Em muitos casos, as pessoas não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Mas, professora, nós estamos vendo aqui a imagem de um carro, né? Puxado a boi, o processo do arado, olha aqui. Isso era tecnologia? Sim, pessoal, isso é o início, foi onde foram procurando formas de aumentar a produtividade, enquanto que o boi fazia ali o trabalho de 10 homens, né? Em menos tempo, 10 homens faziam o trabalho do boi em horas, por exemplo, não é? Então, olha aqui essa imagem. Embora estudos apontem que o arado foi criado há aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo, essa ferramenta continua sendo utilizada até os dias de hoje, em áreas menos favorecidas pelas tecnologias aplicadas ao campo. Isso foi o início, né? E aí foi evoluindo e hoje nós temos as tecnologias ligadas ao mundo digital, ao uso de internet. Continuando aqui, nós vamos falar sobre a Revolução Verde. O que seria a Revolução Verde? A revolução relacionada ao meio da agricultura. Olha lá. Ao longo dos primeiros 10.000 anos da atividade agrícola, muitas modificações foram feitas e diversos incrementos técnicos e tecnológicos foram desenvolvidos. No entanto,
nada se compara ao que ocorreu a partir de 1950 e 1960. Esse período ocorreu pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial e, portanto, é considerado uma época pós-guerra. Embora essa guerra tenha acontecido principalmente na Europa, no leste da Ásia e em parte do Oceano Pacífico, ela envolveu diversos países, inclusive o Brasil. Embora o Brasil não tenha tido participação na Segunda Guerra Mundial, ela atingiu o nosso país também. Vamos ver de que forma. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, revelou países vencedores e países derrotados, mas teve como pior consequência milhares de vidas perdidas e diversas cidades destruídas, na sua maioria na Europa. A guerra provocou destruição em muitas estruturas produtivas da Europa e, diante disso, grande parte da população começou a passar por necessidades e até mesmo fome. Durante esse período, as pessoas passaram então a utilizar diversas tecnologias na produção agrícola, muitas vezes desenvolvidas durante o período de guerra, com o objetivo de ampliar a produção e resolver o problema da fome que se agravava. Então, para que as pessoas parassem de passar por essa necessidade, a tecnologia fez o quê? Com que a produção aumentasse com relação ao espaço e à quantidade. Inicialmente foi para amenizar a questão da fome. Olha aqui nessa imagem, a imagem de uma cena de destruição causada pela Segunda Guerra. Tornou difícil o acesso a alimentos. Então ali tem alemãs procurando por comida nos escombros do pós-guerra. Muito triste essa cena, né? Então olha aqui na seção para saber mais. Os efeitos imediatos na produção de alimentos foram tão significativos que renderam a Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1970. Quando as alterações ocorridas na agricultura, em especial nos Estados Unidos da América e em países da Europa Ocidental, ficaram conhecidas como Revolução Verde. Então, o uso da tecnologia para a agricultura, para sanar a questão da fome no mundo, né? No pós-Segunda Guerra Mundial. Com a Revolução Verde, ocorreram diversas modificações nas práticas agrícolas. Como que foram essas modificações? O que será que houve de diferente? Que tipo de tecnologia foi introduzido à agricultura para acelerar e aumentar esse processo todo? Então isso nós veremos nas próximas aulas. Então agora fique aí gravado para você não se esquecer que a Revolução Verde foi o pós-Segunda Guerra Mundial, o aumento da tecnologia no campo da agricultura para o processo amenizar a questão da fome no mundo, principalmente Estados Unidos e Europa Ocidental. Certo, pessoal? Nos vemos em breve em outros momentos de estudos. Tchau, tchau!